Aula 3, Luas e eclipses. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lua, que é o nosso satélite natural do planeta Terra. Satélite natural, a gente tem que definir que é um satélite natural, porque existem também os satélites artificiais, que são aqueles que são criados pelo homem e que orbitam também o nosso planeta. A Lua se chama Lua porque nós só temos ela, né? Outros planetas como Júpiter, Saturno também possuem Marte também possuem luas, mas como tem em maior quantidade, elas recebem nomes. A nossa lua, ela é responsável pelas marés, que são as altas e baixas da água nos oceanos, nos mares. Então, dependendo da proximidade da lua com o nosso planeta, vai causar impacto na forma de como se comportam as marés. A distância Terra-Lua é de 385 mil quilômetros de distância. Aí destaca-se também Neil Armstrong, que em 1969 foi o primeiro homem a pisar na Lua. Certo que existe muita teoria da conspiração, mas eu particularmente, e há evidências que o homem realmente pisou na Lua. Houve muitas expedições. As expedições de idas à Lua ocorreram até 1972. Aí pararam. Houve um grande pico de visita à Lua, de tentativa do homem chegar à Lua, de tentativa do homem ao chegar ao espaço, porque era uma espécie de uma nova guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. E eles não partiram. Teve momentos que eles se enfrentaram com armas e tudo, mas essa Guerra Fria, que foi a guerra entre esses dois países, eles abordaram de forma mais, de certa forma, intelectual, sobre quem chegaria primeiro no espaço, quem chegaria primeiro na Lua. E isso durou até 1972. Mas aí eles pararam, porque era muito caro, era muito arriscado. E com um certo tempo não tinha mais nada o que fazer na Lua. Eles já tinham andado, já tinham coletado material. Aí não tinha mais o que fazer por lá. Então se deu uma pausa. A Lua tem uma amplitude térmica de menos 75 graus Celsius, ou seja, a temperatura mínima que ele pode alcançar, e o máximo de 100 graus. Não há atmosfera na Lua, a densidade é um pouquinho inferior à da Terra, e a aceleração gravitacional também. Por quê? Porque a aceleração gravitacional da Lua é de 1,6, a do nosso planeta é 9,8. Ou seja, se eu amassar uma bolinha de papel na Lua e deixar cair, essa bolinha vai levar um tempozinho para cair, devido a essa gravidade fraca da Lua. Existe água na Lua, embora acredita-se que esteja congelado, levanta-se a hipótese de que existe água na Lua. Porém, não se tem como afirmar com certeza a quantidade exata de água. O raio da Lua é de 1.737 quilômetros, ou seja, raio do centro à extremidade. Do centro à borda, ele tem esse raio. Aí é uma comparação entre a escala entre a Terra e a Lua, a proporção de tamanho. Essa seria, se fosse, a real distância entre a Terra e a Lua. E como a Terra, a Lua também, ela faz a rotação dela em forma elíptica. Em momentos ela passa próximo da Terra, em momentos ela passa longe da Terra. E quando ela passa perto entre aspas, é o perigeu, 362 mil quilômetros de distância, a Lua fica da Terra. É o perigeu, perto. E tem o apogeu, que é o momento que a Lua está mais afastada da Terra, a 405 quilômetros, 1.000 quilômetros de distância. Aí a gente pode ver a representação de como a Terra orbita em relação ao Sol e de como a Lua orbita em relação à Terra. Esse processo aí influi nas fases da Lua. No momento inicial, a gente tem a Lua nova. Por isso que quando a gente vê ela apagada, é porque o outro lado da Lua está todo recebendo raios solares. É a Lua nova. Depois ela passa pela fase crescente, onde a gente vê uma parte dela iluminada. E depois entramos na quarto crescente, onde metade da Lua está iluminada e a outra metade não está. Por isso que há momentos que a gente vê a luazinha no formato meia-lua, como a gente chama popularmente de meia-lua. Depois a gente tem a lua cheia, que é quando toda a lua está iluminada pelos raios solares. Depois parte para o quarto minguante,
Depois retorna ao minguante. Retorna não, segue para o minguante. E finalmente retorna para a lua nova. Que agora a gente vê a face que não está iluminada. Lembrando que esse ciclo dura aproximadamente 29 dias. Então, cada dia do mês, a gente vê a lua de uma forma diferente. Algumas informações extras sobre a lua. A rotação, que é em torno do seu próprio eixo, dura cerca de 28 dias. Ou seja, eu falei 29, mas é mais ou menos aproximadamente. Revolução, que é a translação, dura 28 dias. E sempre vemos a mesma face da lua. Aí está a representação de como a gente vê esse período. Como a gente só vê o mesmo lado da lua. Por isso que fala muito no lado oculto, que a gente nunca conseguiu ver. E nas vezes que foram pouco, se abordou o lado oculto da lua. Tem até umas teorias conspiratórias de que quando o pessoal fazia essas expedições para a lua, eles ouviam voz, algumas coisas, sons que emitiam do lado oculto. A gente tem a lua cheia no apogeu, que é quando ela está mais afastada da Terra. Não é superlua. Quando a Terra está quando a lua está próxima da Terra, a gente está no perigeu e aí sim a gente tem a superlua. Por quê? Porque ela vai estar mais iluminada e vai dar a sensação de que ela está mais próxima da gente. E aí chegamos ao eclipse lunar, iniciando com a lua cheia, onde temos Sol, Terra, Lua. Aí fica essa visão que a gente tem aí. A lua de sangue também, algumas situações ocorrem também dessa situação, dessa representação. Lua de sangue, lembrando, é o eclipse lunar com a superlua. E temos o eclipse solar, que é na lua nova, que usa a lua nova, porque vocês lembram, né? A lua nova é quando ela está nessa posição entre Sol e Terra. E aí tem-se o eclipse solar. Não é que toda vida que está nessa posição vai ter eclipse solar, não. Tem as condições para se existir um eclipse solar. Aí a representação de como ocorre esse eclipse solar, você pode ter o eclipse total, parcial, que pega só apenas uma parte da lua, a penumbra e a umbra, que é tipo como fosse sombra. E aí a representação de como ocorre. Nem sempre acontece o total, é bem raro. Tipos de eclipse do Sol. A gente tem um parcial, a gente vê dessa maneira, quase um Pac-Man. Tem um anular, que lembra um anel. E tem um total que ele é todo coberto. Nossa região é bem privilegiada para questão histórica científica. Por quê? Porque o eclipse mais importante, que comprovou a teoria da relatividade de Albert Einstein, veio da nossa vizinha Sobral, né? Lá teve um eclipse em 1919, que só poderia ser comprovado numa região da África e em Sobral. Só que lá no dia ficou nublado e o Sobral, como sempre, botou o sol mesmo para truar. Por que os eclipses são tão raros? É questão de posição. Nem sempre eles vão estar de forma... Não sei se a palavra seria certa, alinhada. Mas nem em todo momento eles vão ter facilidade para ele ter esse encontro. Até porque, muitas vezes, a posição da Lua em relação dá a 5 graus de diferença. Então, para ocorrer um eclipse, fica complicado. Por quê? Porque, vamos dizer, em um determinado momento, a Lua está nessa posição, o raio solar que incide nela e projeta a sombra, que teria o eclipse, ele joga para o espaço. Ele não está numa posição que favoreça colocar esse eclipse para a Terra. Outras situações, então é muito raro ele ter uma posição que quando ele joga a sombra, ele jogue para lá, ou para a Terra ou para a Lua. Vejam aí, também quando incide na Terra, às vezes ele não está numa posição que ele consiga colocar essa sombra na Lua e fazer o eclipse, tanto lunar como solar. Então, encerramos aqui a aula 3. Até a próxima.